Pessoal, bom dia. Eu tenho quase certeza que eu pedi para alguém anotar. Oi? Eu vou ficar por aqui, aqui. Tudo certo. É, eu tenho quase certeza que eu pedi para alguém marcar onde é que a gente parou. Mas eu acho que essa pessoa faltou, né? Hã? Ah, eu terminei o Marx? Ah, então fechou. Eu terminei a Sociologia Clássica, ótimo. Sabe o que que eu estou pensando em fazer? Fazer as duas aulas hoje. Não, eu estou pensando, não, foi isso que a gente combinou. A gente vai fazer as duas hoje de Sociologia. Eu acredito que a gente não vai conseguir entrar em filosofia, mas de qualquer forma, as aulas já estão prontas, até inclusive, e aí semana que vem a gente mata filosofia. Como filosofia são é, dois textos específicos, eu vou tentar mandar no grupo de vocês com alguma antecedência o slide para vocês darem uma olhada, tá? Mas vamos lá. É, se eu terminei Marx, agora a gente tem que falar um pouco sobre os mundos do trabalho. O fato de eu ficar sentado aqui não é novidade para vocês o porquê, né? Beleza. Galera, essa questão dos mundos do trabalho é uma coisa que vocês estudam principalmente em geografia, que é basicamente a organização laboral do mundo pós-fábricas, pós-indústrias. Você deve estar feliz, né? Eu não tô. Para mim não deu certo. Mas tudo bem, né? Hoje está proibido falar de futebol nessa unidade aqui. Ninguém fala de nada e. Então, mas o quase é quase. Tá rindo o quê? Hã? Frente ao quê, irmão? Só tem uma frente, cara. Umas ideias. Aí olha só, depois que a evolução industrial ela virou uma realidade, era necessário organizar e disciplinar o trabalho de fábricas, né? Porque vamos lá, existem máquinas, beleza? As máquinas elas vão otimizar o processo de produção, vão, beleza, ótimo. A questão é como organizar de uma forma que se produza mais e que você tenha resultados melhores com um menor custo. Esse é o dilema que vai gerar a racionalização dos mundos do trabalho, certo? E aí a primeira forma, a primeira ideia de produção que existe dentro da questão dos mundos do trabalho é criado pelo Henry Ford, em que, logicamente, na fábrica de motores e de automóveis da Ford, né? Acho que não preciso nem explicar o porquê disso. Mas o Henry Ford, ele vai criar um modelo industrial baseado na questão de linha de produção. Como assim, linha de produção? Galera, diante do Fordismo, quais eram os conceitos fundamentais? Primeiro, tudo deveria ser produzido dentro da fábrica. Esse era um ponto fundamental. Inclusive, vai lá, tipo, você pega um carro, aí vidro era produzido dentro da fábrica, pneu era produzido dentro da fábrica da Ford, ah, todo tipo de coisa que vocês imaginam era produzido dentro da fábrica. Esse era um preceito do Fordismo. E é o Henry Ford que vai criar aquela ideia de uma esteira de produção em que o produto vai passando e os operários vão fazendo o seu trabalho. Para quem de vocês não viu, eu recomendo que veja, porque é uma obra-prima da arte mundial, o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Aquilo que se vê em termos de linha de produção é a linha do Fordismo, certo? Beleza. Essa foi a primeira, mas tem a segunda, que é o Taylorismo, criado pelo Frederick Taylor. O Taylorismo é o ponto mais alto da chamada especialização do trabalhador. Então vamos lá, rapazes, aqui está pegando na câmera, chega a pegar as meninas aqui ou não? Pega, beleza. Então vamos imaginar o seguinte, como é que é seu nome? Júlia, e o seu? Vitória. Isadora. Júlia, Vitória e Isadora. Vocês sabem que eu posso esquecer, né? Júlia, Vitória e Isadora.
Então, na linha de produção do Fordismo, o produto ia passando aqui, a Júlia ia fazer um trabalho, a Isadora ia fazer, a Vitória ia fazer outra e a Isadora ia fazer outra. Não esqueci, eu só troquei, né? Júlia, Isadora e Vitória. Vitória e Isadora. Beleza. Aí tá. O Frederick Taylor ele vai perceber o seguinte: olha, a Júlia ela tá levando 30 segundos para fazer o trabalho que ela precisa fazer, que era o tempo que a gente tinha estipulado. A Isadora, Vitória, a Vitória, você tem uma cara de Isadora, mas tudo bem. A Vitória também está levando 30 segundos, mas quando o produto chega na mão da Isadora, ela está levando 1 minuto e meio para fazer. Aí veja bem, o Friedrich Taylor é o cara que ele vai parar e vai pensar o seguinte: não, mas então tem alguma coisa aí, tem alguma coisa que a gente precisa resolver. Porque 30 segundos e chega aqui, leva 3 vezes o tempo, 1 minuto e meio, vamos lá ver. Eles chegam e percebem que a Isadora, ela está fazendo a montagem do painel do veículo. E essa montagem do painel ela está fazendo toda sozinha. Por isso que está demorando. Então, o que que o Friedrich Taylor sugere? Vamos colocar mais 3 trabalhadores nessa função. Ou seja, aqui tem um trabalhador, aqui tem um trabalhador. Quando chega nessa função, vai ter 3. E aí, a Isadora, ela não vai precisar fazer a montagem do painel inteira sozinho. Ela vai fazer o encaixe das peças, mas vai ter outro responsável por passar toda a fiação, toda a parte elétrica, e um outro responsável por fazer o encaixe para que esse painel funcione. Beleza? Ou seja, a ação de cada um dos 3, da Isadora e dos seus 2 novos parceiros, ela vai levar 30 segundos, e aí vai ser 30, 30 e 30. Ou seja, eh, o Taylorismo conseguiu otimizar 1 minuto da produção de um carro. Acontece que é o seguinte, se antes a Isadora ela era responsável por encaixar aquele painel inteiro, portanto, ela dominava aquele conhecimento, agora ela só vai fazer uma parte. Então, é normal a gente dizer que o Taylorismo é considerado o ponto mais alto da especialização do trabalhador. É ali que o trabalhador atinge o seu ponto mais alto, né? Já o Toyotismo foi criado, logicamente, pela Toyota, isso já na segunda metade do século XX. O Toyotismo foi criado para dar novas diretrizes à organização de fábrica no mundo. A Toyota entendeu o seguinte: qual que é a nossa atividade fim? A nossa atividade fim, da Toyota no caso, era a qualidade dos motores, principalmente que ela produzia, é, e a qualidade mecânica, certo? A partir disso, a partir dessa constatação de que essa seria a finalidade da Toyota, eles entenderam o seguinte: olha, a gente não precisa produzir tudo. Nós não vamos produzir pneu aqui. Não faz sentido a gente produzir pneu. Vamos comprar pneu de alguma outra empresa. Sei lá, da Goodyear, da Michelin. Vamos comprar deles. Eles produzem pneus. Nós não, nós produzimos carros. Vidro. Para que você vai produzir vidro na sua fábrica? É mais um monte de máquina que você não usa e por aí vai, ou que não é para a sua atividade fim. Então a Toyota vai instituir isso. Dentro da fábrica, somente coisas ligadas à atividade fim. Outra coisa que a Toyota vai instituir: controle inteligente de estoque, para que a produção não pare nunca. Então a Toyota vai lançar uma ferramenta que é uma ferramenta não, porque isso não era digital ainda, né? Era analógico. Mas haviam profissionais que sabiam certamente quando o estoque de peças, sabiam exatamente quando o estoque de peças ia acabar. Então imagina o seguinte: você está produzindo carros e todo carro precisa de 4 rodas. Você tem uma quantidade de rodas ali no seu estoque. O cara sabia certamente, dizia, olha, daqui a um mês o nosso estoque de rodas para o carro tal vai acabar. O que acontecia? Ele já providenciava a produção, o transporte e tudo isso dessas novas rodas para que a produção não parasse em nenhum momento. Ou seja, que continuasse lucrando e ganhando. Outro ponto importante que a Toyota instituiu foi a redução do estresse no ambiente de trabalho. Redução não, eu falei errado. É o controle de estresse no ambiente de trabalho.
Porque vocês sabem que é o seguinte: o que que o brasileiro faz quando ele está estressado com o trabalho dele? Ele vai no boteco tomar uma, né? É assim que funciona. Agora, o japonês não. O japonês, às vezes, ele se mata. Os japoneses, culturalmente, eles têm uma questão muito importante, que é, na cultura deles, que é a questão de não fraquejar. Então, e não fraquejar pode ser moralmente, pode ser em termos de trabalho. Os japoneses, em termos culturais, eles têm muita dificuldade para dizer assim, ó, não tá dando, eu não tô conseguindo. É, não, e aí, isso muitas vezes provoca, leva ao suicídio. Estou falando do Japão. Ou crimes contra a honra também, isso acontece. A Toyota falou, olha, não dá para a gente conviver dessa maneira, então vamos fazer o seguinte, vamos instituir um programa para a gente controlar o estresse dos funcionários. E aí, quando a gente percebe que tem um cara que ele tá próximo de bater no teto, ou seja, a saúde mental dele não tá legal, a gente chama ele, dá um descanso para ele, dá umas férias para ele, para que ele volte renovado, para que isso não prejudique a saúde dele. Isso foi instituído pela Toyota. Mas vejam bem, percebam uma coisa. Voltou? Mas percebam bem, controle de estresse entre os funcionários é bem diferente de ginástica laboral. Vocês não passaram por isso ainda porque vocês ainda não passaram pela experiência do labor. Eu já passei por isso. Você imagina só, quando é que começa a aula de uma escola? Eu posso falar porque não foi no Fleming, né? Porque se fosse no Fleming eu jamais falaria aqui, porque senão, né, ia dar problema. Agora, quando é que começa a aula? 7h30 da manhã começa a aula. Aí, uma vez por semana chegar. Você imagina só como é que está o estado de espírito do ser humano às 7h30 da manhã? Eu não sei que tipo de pessoa vocês são. Se vocês são aquelas pessoas que acordam cantando, dando bom dia para o sol, dizendo: ai meu Deus, que dia lindo! Ai, que vou aproveitar, que vontade de viver, eu estou com sede da vida, né? Geralmente as pessoas não são assim, a não serem propagandas de margarina, correto? Então, 7h30 da manhã, você sentado numa sala dos professores. Na época que isso aconteceu, só para vocês terem uma ideia do tamanho da minha raiva, eu dava aula para ensino fundamental. Faz muitos anos isso. Então, tipo assim, ó, eu ia sair daquele banco 7h e pouco da manhã, eu ia entrar numa turma de sétimo ano, cheio de adolescentes de 12 anos, ávidos pelo caos, pela destruição total da civilização ocidental. E aí, do nada, chegava um cara na sala dos professores assim, ó. Ei, vamos lá, pessoal, vamos se exercitar. E ele queria que a gente levantasse e fizesse ginástica na sala dos professores. Sério. Hã? Como estragar o começo do dia de alguém com sucesso, né? Então vejam bem, isso não é controle de estresse. Ginástica laboral é aumento de estresse, não é controle de estresse. O da Toyota era dar descanso, certo? E por fim, e eu acho que esse assunto, vou tentar ficar sem bengala, que eu tô ficando machinho, o médico falou que eu posso começar. Ah, para, né? Eu já falei, cara, por Eduardo Batista, que no Campeonato Catarinense ele já pode contar comigo que eu vou estar treinando com bola. Hã? Tss, Tu não é havaiano? Tu é havaiano? Claro que tu é havaiano. Tu é figueirense? O cara ganhou. Ele ganhou a Copa Santa Catarina e quer falar de mim. Pô, Copa Santa Catarina nem torneio profissional, mais ou menos, porque eu costumo jogar com time B isso aí, mas tudo bem. Pessoal de outros lugares aí, vocês me desculpem que a gente tá num, a gente tá num conflito futebolístico aqui que já passou. Até porque futebol não pode falar de futebol essa semana. Atenção, ó, falou de futebol, outro torce para trás do Paranaense, quer se meter na conversa só porque subiu. Aí. Ah, não, agora ninguém é mais havaiano, ninguém é mais figueirense. É. Mas tudo bem. Não, não, tudo bem, eu conheço, eu sei como é que é a história. Olha a BMW. E por que que eu acho que a BMW pode ser um ponto importante para a gente entender? Hoje, vocês sabem que aqui no Brasil teve uma discussão pública que foi a tal da redução da escala 6:1, né? E isso, de fato, foi um assunto que foi para o Congresso, foi debatido e outras coisas mais.
E vamos lá, o que está se discutindo no mundo diante dessas questões? É a redução da escala para 6:1? Não, o mundo está discutindo a semana de 4 dias. Isso foi criado pela BMW. Como é que foi a situação da BMW? A BMW reduziu a semana de trabalho para 4 dias trabalhados e 3 descansados. Ou seja, claro, depende do país, né? Tem alguns países que se trabalhava 6:1, tinha alguns países que trabalhava 5:2, mas a BMW ela reduziu para 4. Bom, professor, mas aí o que acontece? Vai ter que contratar um monte de funcionário, porque vai faltar funcionário. Sim, a BMW contratou. Qual foi o resultado dessa experiência? A produtividade aumentou tanto que valia a pena contratar esses funcionários, pagar o salário dos caras, porque os lucros aumentaram muito. Ou seja, reduzindo a jornada de trabalho, as pessoas trabalhavam mais. Beleza? Esse experimento da BMW, que é a última grande inovação do mundo de trabalho, esse experimento chamou a atenção de vários países que começaram a colocar isso em execução. Nós temos alguns países da Oceania que estão testando a semana de 4 dias. Porra, mas daí eu tenho que me abaixar, é foda, né? Nós temos o Reino Unido que está testando. O Brasil testou com 20 empresas a semana de 4 dias. E tem outros países da Europa que estão fazendo esse teste. Quais são os benefícios da semana de 4 dias? Primeiro, é uma qualidade de vida maior para o trabalhador. Então, quer dizer, você tem um dia a mais de descanso. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo que vocês ainda não passam, mas quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão entender. É, quem CLT normal, quem trabalha normal, a gente, por exemplo, tem que marcar um médico, é difícil. Porque você tem que conciliar o horário do médico com o horário que você pode ir no médico, certo? Tendo uma semana de 4 dias, isso fica mais fácil. Você tem um dia ali que você não vai trabalhar, que você não. Aqui eu posso resolver essas coisas que necessitam do horário comercial. Então, esse aumento de qualidade de vida aumentou a produtividade, também reduziu o desemprego. E por reduzir o desemprego, aumentou as vendas, porque é menos gente desempregada, ou seja, mais gente com dinheiro no bolso, é mais gente gastando. Então, vejam só, o mundo está discutindo isso e o Brasil está discutindo a redução da 6:1. E discutindo com muitas resistências. Isso mostra o quanto o Brasil ainda está defasado e atrasado diante dos debates que se colocam sobre o mundo do trabalho. Beleza? Posso seguir? Maravilha. Globalização. Agora, outro tema importante, a globalização. A globalização ela é um fenômeno que a gente, para entender ela, a gente precisa compreender um pouco desse mundo aí dos anos 80, do fim da União Soviética, basicamente. O que que significa isso? Vai dar merda aqui, né? Vai, mas eu vou conseguir. Segura aqui para mim. Obrigado. Por que União Soviética? Porque, gente, depois que a União Soviética começa a dar sinais que ela vai cair, que ela não está aguentando a competição com os Estados Unidos e essa coisa toda, é, já se esperava que o bloco fosse desmoronar, como de fato aconteceu, o Muro de Berlim caiu. E aí o mundo deixou de ser uma ordem bipolar para ser uma ordem multipolar, ok? Quando essa ordem multipolar, professor, mas o que é multipolar? Isso fica meio aleatório na minha cabeça. Eu estou passando rapidamente porque eu sei que vocês já tiveram essa aula em geografia, beleza? O mundo multipolar é um mundo em que há o polo da União Europeia, que não tinha esse nome, era outro nome, há o polo da NAFTA, há o polo do Mercosul, há o polo da Comunidade dos Estados Africanos e por aí vai. É, ou seja, vários blocos econômicos para entrar em diálogo. E aí o que que a globalização vai defender? Vai defender a integração econômica dos blocos do mundo. Para quê? Para o capitalismo funcionar melhor, né? E, cara, a globalização ela vai gerar um fenômeno fantástico, sensacional, que é o barateamento de mercadorias. Agora eu vou falar algumas coisas que vocês
não sabem, mas eu vou falar com tranquilidade. Eu tenho 40 anos e eu sou uma pessoa que não tenho problema com a minha idade, diferente do Marcelo, que vocês sabem que. Vocês sabem qual é a última do Marcelo? Eu vou contar. O Marcelo está fazendo tricô. Aí ele falou que o médico disse para ele que é bom para controlar o estresse. Aí eu falei, cara, você não pensou em tomar um comprimido? Não é uma coisa? Mas enfim. É, agora, tipo assim, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, que é uma expressão que vocês não conhecem também, se você passasse na frente da casa de uma pessoa, vocês podem confirmar isso com os pais de vocês a hora que vocês quiserem. Você passasse na casa da frente de uma pessoa e tivesse um buraco de ar-condicionado na parede, com um ar-condicionado ali, você podia considerar que ali morava uma pessoa muito rica. Primeiro porque o ar-condicionado era uma fortuna. Tipo assim, ó, o camarada, nós ali que era mesmo da raspa do tacho, ali, nós para ter um ventilador já era uma briga. Um ventilador era disputado no tapa por uns 4, 5. Aí, você viu um ar-condicionado, pode ver, é rico. É rico, é médico, é milionário, é empresário, alguma coisa assim. Primeiro que para comprar o aparelho era uma vida. Você tinha que sacrificar uma vida humana para conseguir um daquele ali. Outro, você inventou de ligar, outra vida para pagar a conta de energia. Era assim que funcionava. Então, era muito caro, mas caro, caro demais. E não era só isso. Outros bens de consumo que hoje são banais para nós, eles eram caros. E aí, principalmente depois ali da queda da União Soviética, ali nos anos 90, as grandes empresas, elas perceberam o seguinte, cara, vou dar um exemplo, tipo, pega a Microsoft do Bill Gates, certo? Bill Gates chega e pensa o seguinte, cara, quanto é que custa aqui para eu produzir um microcomputador? Que a gente chama de microcomputador, mas era aquele caixotão que vocês sabem, né? Quanto é que custa? Ele vai falar, o meu custo é $1.000. Aí ele vai fazer as contas e vai pensar, pô, aqui nos Estados Unidos, mano, eu preciso pagar para um operário pelo menos $4.000. Senão eu não consigo operário qualificado, certo? Aqui nos Estados Unidos eu tenho leis ambientais e eu tenho uma carga tributária. E se eu fechar isso aqui nos Estados Unidos e abrir em outro lugar que me dê melhores condições? Quais são esses outros lugares? Índia, China, Paquistão, Taiwan, México, posteriormente. Por isso que tudo que a gente compra vem desses países, né? Quais são os alvos do processo globalizatório? Países extremamente populosos e com índices de desenvolvimento humano baixos. Aí o que acontece? Vai lá, a Microsoft fecha sua fábrica nos Estados Unidos e abre na China. Ao invés de pagar $4.000 para um operário americano, ela paga $1.000 para um operário chinês. Treina ele, dá todo o processo, beleza. O passivo ambiental fica com a China. Não tem leis que regulamentem o mercado, só tem uma obrigação. O governo chinês exigia que uma pequena parte, ou alguma parte de uma empresa que se instalasse na China pertencesse ao governo chinês. E aí, a partir disso, a China vai começar a dominar uma série de tecnologias e vira esse colosso que ela é atualmente. Mas tá, vamos à matemática dos fatos. Se antes o cara, Isadora, Se antes, Isadora, o camarada para produzir um microcomputador, ele tinha um custo de $1.000, como eu falei anteriormente, agora que ele levou para a China, o custo dele vai ser de 500. Pô, professor, que bom, agora vou comprar um computador e o computador vai ser pela metade do preço. Claro que não vai ser pela metade do preço, porque não vai reduzir o preço pela metade. O que que ele vai fazer? Ele, ao invés de reduzir 50% o preço, ele vai reduzir 25%. E o lucro dele vai aumentar em 25 também. Sacaram a jogada? E aí, a classe média que não tinha acesso ao computador vai passar a ter, porque ele fica mais barato. E assim vai ser o computador, assim vai ser o ar-condicionado e tantos outros itens que não faziam parte da vida da classe média e com a globalização eles vão começar a fazer. Então, esse fenômeno ele é extremamente importante porque ele muda os padrões de consumo da sociedade. Vamos fazer um testezinho aqui e eu quero que, dentro dessa questão da globalização,
É, levanta a mão, por favor, e permaneça com a mão levantada. Quem ainda tem os avós vivos? Coisa boa, tá, gente? Eu digo para vocês, aproveitem muito os avós de vocês que faz uma falta danada. Dos avós de vocês, permaneça com a mão levantada. Quais que tiveram bastante filhos? Mais de três. Ah, ótimo. Quantos filhos o seu avô teve, sua avó teve? Cinco. Você? Sete. Quatro. Cinco. Hã? Cinco, cinco de cada lado, certo? Cinco do lado da mãe e cinco do lado do pai. Seis. Cinco também. Lá, você já falou? Então pode baixar a mão. Lá na minha avó foi sete. Meu avô, é como diz o meu tio, ele fala assim: o pai e a mãe todo mundo achava que era amizade. Quando viram, eles fizeram sete. Agora prestem atenção. Por que que eu estou falando isso para vocês? Cara, como Cristo Deus, alguém tem sete filhos e educa-os. E eles estão todos, os meus tios estão lá, os sete. Aí você fala, não é possível. Hoje as pessoas, tipo, hoje você tem três filhos. Para você criar três filhos já é um custo danado. Mas veja bem, o padrão de vida de hoje, e o padrão de vida da época é diferente. E a globalização tem a ver com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Como é que criava a criança naquela época? Primeiro, o quarto. O quarto, você empilhava o máximo de menino que dava lá dentro. Geralmente era um quarto para os meninos e outro quarto para as meninas. Era assim que funcionava. Aí você empilhava os meninos aí, não, ai não, eu quero ter o meu quarto, porque eu quero ter o meu espaço, as minhas coisas. Não, você ia apanhar só por falar isso naquela época. Só por falar. Então, veja bem, é ali. Ah, vai comer. Aí o cara senta e diz, ai, não, eu não como isso. Que hoje tem umas coisas que não existia na época. Eu sei que é verdadeiro isso, mas na época não tinha diagnóstico. Então a pessoa fala, eu sou alérgico a glúten. Se ela chegasse numa mesa nos anos 80, você fala, sou alérgico a glúten. Eles enfiavam um pão assim, goela abaixo. Agora você vai deixar de ser, né? Então, assim, o que que é? Você entra na mesa, come o que tiver. As famílias, se tivessem televisão, era um só, que ficava na sala e era o pai que mandava. Não tinha uma televisão em cada quarto. Não tinha um celular para cada pessoa que morasse na casa. Se tivesse carro, era um, certo? Então vejam só, os custos principais das famílias, as crianças estudavam na sua grande maioria em escola pública, principalmente quando tinha essa ninhada toda de uma vez. O custo era com a alimentação. Você precisa dar de comer para as crianças, beleza? Quando vem a globalização e esses bens de consumo começam a ficar mais baratos, a classe média principalmente vai falar, pô, eu quero ter um ar-condicionado, mano. Beleza. Aí fala, pô, daqui a pouco chega o celular. Eu quero ter um celular. Ó, eu tô com esse negócio aqui, ó. Os celulares, quando eles vêm, é tipo isso aqui. Só porque com o triplo do tamanho. Era um Motorola, a pessoa botava aqui, parecia um tijolo de 6 furos, era a coisa mais linda. A pessoa pendurava no cinto e andava com aquilo. Era do tamanho de um telefone fixo. E botava andando na rua com aquilo. Uma pessoa que andasse com o celular na cinta, aquilo era mais poderoso do que ela se tivesse uma arma ali, certo? E aí o que acontece? A classe média começa a ter acesso a isso. Celular, começa a ter acesso, o ar-condicionado, televisão. Vamos comprar mais uma televisão e colocar no quarto das crianças. Coisa que, meu Deus, eu vivi isso, eu vi essas coisas acontecerem. Aí veja bem, aí já tem duas, três televisões em casa. Aí carro, daqui a pouco o carro tem dois. Aí a conta de energia sobe, porque já vai mais de um ar-condicionado, não sei o quê. Ou seja, o padrão de vida vai ficando mais alto. Qual é que é a consequência de ter menos filhos? E aí a gente consegue ajeitar o padrão de vida. Foi só isso que gerou a redução das famílias? Óbvio que não. Tem a questão da emancipação feminina, tem a questão da lei do divórcio, tem a questão dos métodos contraceptivos femininos, tem a questão de planejamento familiar, tem uma série de coisas que envolvem, mas a globalização foi um deles, certo? E esse fenômeno de tirar as indústrias do hemisfério norte e trazê-los para o hemisfério sul é chamado de divisão internacional do trabalho, que é o quê? É esse fenômeno em que o hemisfério norte fica como desenvolvedor de tecnologia,
fica como o lugar que acumula capital e que forma os desenvolvedores de tecnologia. Feito? E o hemisfério sul fica com o quê? Com a mão de obra, ele fica com o passivo ambiental e ele fica também com a questão de reproduzir uma tecnologia que não foi ele que produziu, não foi ele que desenvolveu. Beleza? Até tem um caso interessante, eu tenho um amigo que ele é lá ele mora aqui né, em Santa Catarina, ele não é de lá, mas ele mora lá na região de Blumenau, de Joinville e tal. Ele mora em Blumenau. E aí, quando a BMW abriu uma fábrica em Joinville, Laura, ele me mandou uma mensagem assim, tá sabendo? Eu falei, o quê? Ele assim, a BMW vai abrir uma fábrica em Joinville. Eu falei, legal, porque, ok, informação, né? Topzera. Falei, legal. Assim, eu até perguntei, e aí? Porque ele é do ramo da engenharia, eu imaginei que ele tivesse, de repente, com um contato profissional e tal, né? Aí eu falei, mas tu vai trabalhar lá? Ele assim, não sei, eu mandei currículo, mas é difícil. Por quê? Veja bem, abre aspas. Com certeza a BMW se instalou aqui porque a nossa região é germânica. Ponto. E ele meio que quis dizer o seguinte: ele, como não é de lá, ele teria dificuldade. Aí eu respondi para ele o seguinte: com certeza a BMW se instalou aí porque essa região é um polo metal mecânico barato para a BMW. Ou seja, tem mão de obra treinada, tem capacidade técnica e o preço é mais baixo. É lógico isso. Porque metal mecânico por metal mecânico eles ficariam na Alemanha. Me parece mais lógico. Mas aqui é mais barato. Então, esses fenômenos globalizatórios, de você ter a capacidade de produzir em outros países por um preço mais baixo e, por consequência, barateando as mercadorias e a partir desse barateamento, você alterar o padrão de consumo do mundo inteiro é uma característica que vem dos anos, final dos anos 80, principalmente da década de 90. Contudo, a globalização, ela não é um fenômeno tão somente econômico. Ela é um fenômeno cultural, principalmente. Porque, vamos lá, caiu o Muro de Berlim, quer dizer, caiu as cortinas do mundo, né? Então, se tinha aquela coisa antes de não, ninguém sabe direito o que acontece nos países socialistas, ou o capitalismo esconde as suas fragilidades para que o socialismo não veja e não exponha. Quando cai o socialismo, cai tudo isso. E aí o mundo fica, de certa forma, mais aberto uns aos outros, inclusive para trocas culturais. E aí hoje você tem práticas culturais globalizadas. Em que sentido? São práticas que elas não são locais, elas não são de países, há uma troca entre o local e o global muito intensa. Tem um sociólogo, agora me fugiu o nome dele, que ele trabalha com o conceito de aldeia global. É como se o mundo fosse uma aldeia em que você tem contato com muitas pessoas. Teve uma coisa há uns anos atrás, eu não sei se vocês vão lembrar ou se vocês têm ideia, têm idade para lembrar. Mas tem uma música que estourou há uns anos atrás chamado Gangnam Style, de um sul-coreano chamado Psy. Vocês lembram disso? Aquilo não é uma coisa extremamente aleatória? Porque vamos lá, era um coreano cantando uma música em que ele, sei lá, uma da parte da dança parecia que ele estava encilhando um cavalo, né? Que ele estava indo para laçar um cavalo, não é isso? Um coreano laçando um cavalo, velho. Tipo assim, da onde que vem essa representação? Aí você vê toda a estética do clipe, das coisas, você vê que aquilo tem elementos de muitos lugares do mundo. A mesma coisa, para dar um exemplo de globalização cultural, que para mim é o melhor exemplo possível, o K-pop. K-pop é muito louco. O que é o K-pop? São grupos de música sul-coreanos, de música, geralmente são grupos jovens, na época a gente chamava de boy band isso, mas eu já vi que no K-pop tem menino do grupo, enfim. Mas veja bem, toda a estética ocidental, a gente sabe que a Coreia do Sul é muito ocidentalizada, mas toda a estética ocidental, a dança ocidental, os elementos rítmicos, os clipes, tudo ocidental. Se você pega o cenário de um clipe de K-pop e bota, sei lá, a Beyoncé naquele clipe, ninguém estranha nada, porque isso mostra o quanto que a estética, os hábitos culturais e determinados padrões, eles estão
universalizados. E isso é um sintoma da chamada globalização cultural, do trânsito de material cultural, de conteúdo cultural que existe aí no pós-globalização. Isso vale para música, isso vale para filme, isso vale para série, isso vale para qualquer conteúdo cultural que vocês possam imaginar. Certo? Depois, então, a gente finalizou globalização agora, depois a gente volta, se eu não me engano, a indústria cultural. Não, ou cidadania, mas a gente volta depois. Fechou? Valeu, até daqui a pouco.